Oi, terceirão, terceirão. Boa noite, galera! Bom dia, galera! Boa tarde, galera! Pois é, neste capítulo do livro 2, nós vamos fechar a frente B, trabalhando no capítulo 4, sobre a urbanização do Brasil e os problemas socioambientais urbanos. Na prática é bem assim. A nossa aula vai resumir em 3 partes. Primeiro, vamos falar da urbanização do Brasil. Como é que ela foi? Segundo, vamos falar das consequências dessa urbanização. Terceiro, vamos citar os problemas que essa consequência trouxe. O problema social e os problemas ambientais. Ponto final, é muito simples. Só que eu vou pedir a vocês, galera, que vocês estudem, porque esse é um tema muito corrente no Enem. Esse é um tema corrente no Enem. O que eu quero dizer com isso? Cai muita questão sobre os problemas urbanos que o Brasil enfrenta. Tudo relacionado aos problemas urbanos que o Brasil enfrenta. Tá bom? Vamos lá. Aqui, o processo de urbanização do Brasil, essa imagem aqui já diz muita coisa, né? Ela corre no mundo. Você vê um Brasil de ocupações irregulares, ocupações com qualidade de vida precária, e o Brasil de classe alta, de classe média, o Brasil mais rico. Vai! Então, como que aconteceu o processo de urbanização no Brasil? Isso aqui é uma base esquemática. Ó, o processo de urbanização no Brasil está relacionado com o êxodo rural. Então, como é que funciona? O que causou o êxodo rural? Os fatores repulsivos, o que o cara que saía da roça pensou? A concentração de terra e a mecanização. Quer dizer, ele não tinha mais vaga na roça. Por quê? Porque a máquina passou a substituir o homem e a terra passou a ficar concentrada na mão de poucos e isso expulsou o cara da roça e ele foi para a cidade, onde, né, o cara passou a achar que tinha mais emprego na indústria. Então, a urbanização brasileira está relacionada com a nossa industrialização. Vai. Vamos contar uma breve história das cidades no Brasil. No século XVI, com o ciclo da cana, nós tivemos os primeiros núcleos urbanos do Brasil, principalmente no Nordeste. No século XVII e XVIII, o ciclo da mineração começa a ter mais no interior, já que a mineração não acontecia só no litoral. Né? A mineração acontecia principalmente em Minas e Goiás. Tá? No século XIX, o ciclo do café começa a aparecer mais cidades litorâneas. E no século passado, com a industrialização, gera o êxodo rural e o crescimento das cidades. Vai. Aqui o mapa das principais cidades litorâneas do Brasil na sua história. Tá? Vai adiante. Aqui, as cidades na Amazônia, vai adiante. O processo de urbanização brasileiro está ligado principalmente à segunda metade do século passado, quando a vinda da família real chegou aqui no Brasil e fomentou, né, a transformação do Brasil numa base do reino de Portugal. Mas tudo isso vai estimular, né, a importância da cidade no contexto da história do Brasil. Vai adiante. Como evoluíram as cidades? Primeira fase, a fase centrípeta, isso o seu livro não traz não, tá? População desloca do campo para a cidade, é isso que mais aconteceu no Brasil, né? E a segunda fase, a fase centrífuga, com o desenvolvimento dos transportes, aumentou o problema urbano e os preços das casas no interior e acaba fazendo com que nós tenhamos centro e periferia. Então, no Brasil, nós tivemos a primeira fase e a segunda fase, ou seja, o êxodo rural tirou o cara da roça e mandou ele para a cidade. E dentro da cidade nós temos o centro e a periferia. Tá legal? Vai adiante. Aí mostra a urbanização. O que mais esse assunto pode trazer para você é gráfico, ilustrando. Ó, em 1950, o Brasil tinha 35% da sua população vivendo na cidade. E mais de 60% vivendo na zona rural. Nos anos 60 para os anos 70 é quando o Brasil deixa de ser rural e passa a ser urbano. Tá bom? Vai adiante. Outro gráfico ilustra isso, ó, 1940, olha como é que o Brasil vai se tornando urbano aos poucos, ó. Vai se urbanizando aos poucos, ó. Chega em 2010 com 84%, é mais do que isso hoje, tá? Já deve estar em 86% da população brasileira vivendo na cidade, vai. Aqui mostra também um outro tipo de gráfico, você percebeu? São vários tipos de gráfico que ilustram a mesma realidade. O Brasil, entre 1940 e 2000, deixou de ser rural e passou a ser urbano. Tá? Vai. É muito rápido isso, hein? Entre 1500 e 1930, o Brasil era agroexportador. Então, o Brasil era rural. Os primeiros núcleos urbanos acontecem por causa do açúcar, no Nordeste.
Em 1532 foi fundada a Vila de São Vicente, no litoral paulista. Então aqui, gente, é só um breve histórico, vai adiante. Em 1763 transfere-se a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. O eixo econômico sai do Nordeste para o Sudeste. O surgimento de várias cidades, Vila Rica, Diamantina, Cuiabá. Quer dizer, a cidade tem a ver um pouco com a nossa história, mas tem a ver também com os ciclos econômicos do Brasil, tá bom? Vai. Com a industrialização, final do século XIX e início do século XX, a agricultura, que era a principal fonte de riqueza, passa a perder espaço com a indústria. E a aceleração da indústria vai fazer com que o cara migre do campo para a cidade. Então, entre 1940 e 1950, o Brasil começa a instalar indústrias e isso atrai trabalhadores do campo. Em 1960, o Brasil já tinha uma população de 44,5% praticamente. Em 1970, o Brasil passa a ser urbano. A partir dos anos 70, o Brasil passa a ser urbano. Quer dizer, foi uma urbanização acelerada. Vai. Né? Então, tudo isso aqui, ó, os fatores, todas as regiões têm a maioria da população vivendo nos centros urbanos. Em 2008, a população urbana chegou a 83%. Vai. Então, o Brasil é um país urbano. Um país de... Olha que dado interessante esse. A maioria da população brasileira vive na cidade, é urbana. De cada 10 brasileiros, 8 moram em cidade. Porém, nem sempre foi assim. Na década de 40, a população rural superava a população urbana. Então, a nossa urbanização foi acelerada. Em menos de 100 anos, a gente deixou de ser rural e passou a ser urbano. Esse aceleramento da nossa urbanização vai gerar problemas. Vocês vão ver lá no final dessa aula. Vai. O crescimento das cidades e a urbanização favoreceram a expansão do comércio e do serviço. Surgiram as metrópoles, a população passou a se concentrar mais em algumas cidades, é um processo de metropolização, vai. Relação entre as cidades no Brasil, essa hierarquia que vocês já viram na última aula. Eu só estou trazendo isso aqui para você entender, nós temos um modelo tradicional e um modelo técnico-científico, né? A interação entre as cidades agora ela é mais dinâmica, tá bom? Vai. Perceba aqui, ó, a metrópole, né, a capital regional, as cidades, toda uma conectividade entre a cidade maior e a cidade menor. Quer dizer, é assim que funciona a rede hierárquica no Brasil, tá bom? Vai. A hierarquia, não precisa nem citar, né, porque na última aula a gente citou o que é metrópole mundial, as metrópoles nacionais, as regionais, as capitais regionais, os centros regionais e os centros locais. Quer dizer, há uma hierarquia das cidades brasileiras, tá bom? Vai adiante. Aqui mostra a área de influência de cada metrópole brasileira, ó. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Rio Grande do Sul, Curitiba, quer dizer, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus. Quer dizer, cada área de cidade ou de metrópole, ela exerce uma influência. Tem uma zona de área ou de abrangência dessa metrópole, tá bom? Vai. Aqui mostra as regiões metropolitanas brasileiras, quantos municípios estão conurbados, tá? Então percebe, São Paulo, são 30 municípios conurbados, isso com dado de 2006. Possivelmente vai aumentar, tá bom? A tendência é a conurbação mesmo, é a metropolização, vai adiante. Então a metropolização foi um fenômeno que aconteceu no Brasil. Nós sempre lá atrás, que de cada 10 brasileiros, 8 moram em cidades. Agora, de cada 10 brasileiros que moram em cidade, pelo menos 6 ou 7 moram nas regiões metropolitanas. Essa é uma tendência brasileira. Mas essa é uma tendência que se formou na história do Brasil. Hoje o Brasil vive uma tendência inversa a essa, que eu vou falar daqui a pouquinho. Vai. Então, esses mapas aqui são diferentes dos que eu mostrei no slide anterior, mas diz quais são as principais cidades de cada região. Então, no Sudeste, pode adiante, vai. Só para você ilustrar mesmo, vai, Sudeste, vai adiante. Sudeste, aí mostra Rio, São Paulo, né, a megalópole que está se formando, vai. O Centro-Oeste, vai. Sul, o Norte, Nordeste. Bom, essa urbanização acelerada trouxe consequências. Como foi acelerado o processo de industrialização? Ele gerou uma urbanização acelerada. Isso traz consequência. Que consequência foi essa? Um crescimento anormal das cidades, né? Gerou muita gente, muito trânsito, muita poluição,
muitas moradias irregulares, consequentemente, tudo isso que a gente vê hoje nas principais cidades brasileiras e até nas pequenas e médias cidades. Vai. Eu estou trazendo para vocês, nos dois casos, um vídeo ilustrativo dos principais problemas. No caso aqui, os problemas sociais. Quando for os problemas ambientais, eu também vou deixar um vídeo para vocês verem. O que esse vídeo mostra? Ele mostra imagem muito melhor do que as minhas. Ela mostra, assim, fatos concretos que ilustram os problemas sociais urbanos e ambientais urbanos, tá bom, galera? Então, o segredo aqui é você ver esse vídeo. Eu vou colocar lá no link para você assistir, tá bom? Vai! Então, que tipo de problema urbano a gente vai encontrar? Que tipo de problema urbano a gente vai encontrar? Ó, submoradias, né? Vai. A especulação imobiliária, quer dizer, crescimento desordenado das cidades, nas áreas mais periféricas, vai adiante. A questão da moradia, né? Não precisa nem falar, vai. As consequências, a submoradia, a questão das favelas, os moradores em lugares inadequados, vai adiante. É que continua mostrando o problema da submoradia, vai. Né? Aí mostra também a questão do transporte, que não consegue chegar para todo mundo, a violência, a criminalidade, né? As ações de grupos milicianos, etc., além de crime organizado, tráfico de drogas, tudo isso nas cidades brasileiras. Vai. Um fenômeno que está acontecendo no Brasil, mais recente, é a desmetropolização, que é um processo associado à diminuição dos fluxos migratórios em direção às metrópoles. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não, o autor. Se antigamente todo mundo queria morar numa região metropolitana, hoje as pessoas estão querendo morar numa cidade média. Então, por exemplo, antigamente o sonho do brasileiro era ir para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Tá? Hoje não, eles preferem uma Vitória, uma Campinas, um Campos, uma Macaé da vida, tá? Um Juiz de Fora, um Cachoeiro, acreditem. Então as cidades médias estão atraindo mais pessoas do que as cidades grandes. Isso é chamado de desmetropolização. Quer dizer, é como se as pessoas estivessem mudando para uma cidade onde não tivesse tanto problema como aquela onde ela estava. Vai. Uma característica também da nossa urbanização foi a verticalização. Quer dizer, crescimento para cima, construção de prédios. Isso aí é o símbolo maior da urbanização brasileira, não só brasileira, mas em diversos países do mundo. Vai. Então essa verticalização é um fato que aconteceu no Brasil e continua acontecendo em Cachoeiro. Se vocês andarem por aí, vocês vão ver só prédios subindo, né? Vai adiante. As cidades também passaram algumas a se tornar tecnopolis, são cidades de pesquisa científica, como Campinas, né? São Carlos, que são as cidades que mais têm pesquisa tecnológica associada às universidades. A especulação imobiliária já falei, os condomínios de luxo e favela nós já mostramos na primeira imagem, vai. Os problemas urbanos, a cidade formal, cidade informal. O que é formal? É aquela que dispõe de infraestrutura. O que é informal? São os bairros que carecem de infraestrutura. Então nós vemos assim, o formal e o informal misturado. É complexo você trabalhar esses problemas e é complexo dar a solução, porque isso aí está na história da nossa urbanização, tá? Vai. A favelização, a educação não é para todo mundo, a grande quantidade de esgoto, a poluição do ar, quer dizer, aí já são problemas ambientais, vai. O inchaço urbano, o que é isso? As cidades cresceram demais, então não suporta mais, vai. E os problemas ambientais? Eu trouxe 2 vídeos. Esses 2 vídeos, eles objetivam fazer também você ver os principais problemas ambientais da cidade. Vamos ver quais são? Vai. Primeiro, a poluição do ar. Vai. Então, as enchentes, né? A questão das enchentes, o asfaltamento, quer dizer, tudo quanto é chuva hoje vai parar nas áreas mais baixas. Aqui você vê uma das fortes chuvas que acontecem em São Paulo, no Tietê. As marginais ficam todas inundadas. Mas por que isso acontece? Porque a cidade cresceu demais. É tudo asfaltado agora, quer dizer, a água vai direto para as áreas mais baixas. E se as áreas mais baixas estiverem povoadas, e tudo inundado, vai. A questão do lixo é um problema, o seu livro trabalha muito sobre isso, tá, gente? A questão do lixo é um problema da reciclagem, do tratamento, da coleta, né? Vai. Aí mostra a questão do lixo e a inundação de novo. Vai adiante. Mais uma vez.
Você mostra aí a criminalidade, vai adiante, continue. A poluição do ar. O ar nas cidades estão mais poluídas, né? Principalmente São Paulo, Grande Rio, BH, né? Vai. Essas poluições, quando lançam na atmosfera os seus gases, esses gases aqui, ó, o SO2, dióxido de enxofre, o NO2, dióxido de nitrogênio, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, tudo isso se mistura, vai, e forma cidades poluídas. Então você vê aqui algumas cidades como Rio de Janeiro, né? Você vê aqui, olha, as principais cidades poluídas do mundo. Aqui não é só Brasil, não. Isso aqui em várias cidades do mundo são poluídas, a maioria dos países subdesenvolvidos. Vai. Inversão térmica, que é um problema que acontece também climatológico nas cidades. Inversão térmica natural é quando o ar quente troca de lugar com o ar frio. No inverno, esse ar quente ou ar frio, eles não conseguem se dispersar porque a temperatura próxima da Terra está mais fria do que o normal. Então, o que acontece no inverno? O ar frio e o ar quente faz com que o ar frio fique preso na atmosfera. Então, tudo que é poluente que você lança na atmosfera fica preso ali, formando uma garoa. São Paulo é conhecido como terra da garoa, né? Então, a inversão térmica é um problema ambiental urbano. Vai. Olha a imagem da inversão térmica. Tudo poluído, porque o ar não consegue se dispersar. Vai. Outra questão, as ilhas de calor. As ilhas de calor é também um fenômeno típico das cidades, né? O aquecimento é normal do centro da cidade em relação à periferia, porque no centro da cidade tem muito prédio. Vai, vou te mostrar aqui uma imagem sobre isso. Vai. Olha aí, ó. Você percebe as temperaturas do centro da cidade de São Paulo para a periferia, ó. Aqui você está na Grande São Paulo, 28 graus. Você está distante da Grande São Paulo, 22 graus. A diferença entre o centro e a periferia de São Paulo é por quê? Porque o centro de São Paulo tem muitos prédios, muito asfalto, muito carro circulando. Tudo isso cria o que eles chamam de abóbada climática. O que é isso? Um clima urbano. Nós chamamos de ilha de calor. Bom, vai adiante. O índice de albedo, presta atenção nisso, tá bom, gente? O índice de albedo é a capacidade que uma superfície tem de reter ou absorver e emitir o calor que ela recebe do sol. Entenderam? Então vou explicar de novo. Você anda numa superfície escura, quando está no sol. O que acontece com o seu pé se você estiver descalço? Muito quente, porque a cor escura, ela retém o calor. E a cor clara, ela elimina mais o calor. Então você imagina nas grandes cidades como é que funciona. A ausência de áreas verdes, muito asfalto, muito prédio. Então isso aí acaba retendo o calor. Está mostrando aqui, ó. A retenção do calor nas áreas verdes é que consegue eliminar, né? Aí consegue fazer o processo, o ciclo da emissão de gases normal. Mas uma área quando tem pintura, quando tem asfalto, tudo isso acaba fazendo o quê? A retenção do calor, aumentando o índice de albedo, consequentemente a temperatura no centro da cidade. Bom, vai adiante. Aqui mostra a chuva ácida, que é um outro problema, que está associado às áreas industriais, às principais cidades industrializadas, vai. Aqui mostra como é que funciona uma chuva ácida, que é um problema ambiental urbano, que acontece nas grandes cidades brasileiras, não numa proporção similar ao que acontece nas cidades europeias e americanas, mas no Brasil já há indícios de chuva ácida na Grande São Paulo, na Grande Rio, na Grande BH. Por quê? São áreas muito urbanizadas, muita emissão de gases. Esses gases misturados na atmosfera fazem com que o teor de chuva, né, ela tenha mais acidez. Ó, o NO2, SO2, o HNO3 e o H2SO4, todos aqueles gases que nós falamos, eles se misturam formando a acidez maior na chuva. Vai. Aqui mostra a invasão do mar no continente, no litoral, né, é outro tipo de problema. Vai. Então, nós encerramos assim os problemas. Mas existem, gente, muitos outros problemas urbanos. Hoje é uma preocupação muito grande com a questão do urbano, tá? Isso cai muito em prova, então cuidado, tá bom, galera? Um beijão no coração, até mais.